Bom dia, a paz do Senhor. Eu sou Rita de Cássia. Esse é o programa Panorama Bíblico da Igreja Evangélica da Paz, situada na rua Silva Jardim, 503, no Macuco, em Santos, sob a direção do pastor Natanael Rinaldi Filho. Hoje nós vamos falar sobre o tema bondade que confere vida. Nós vamos falar da bondade e também do homicídio. Nós estamos estudando a respeito do fruto do Espírito. Então, bondade é a quinta partícula do fruto do Espírito. Sabemos que o fruto é um só, composto de 9 partículas. Então, bondade é a quinta partícula do fruto do Espírito. Nós vamos ler o texto bíblico em Mateus capítulo 5, dos versículos 20 a 26. Mateus capítulo 5, dos versículos 20 a 26. Mas vamos orar em primeiro lugar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta manhã nós te agradecemos pelo ar que respiramos, te agradecemos pelo sopro de vida, Senhor. Te damos graças, ó Deus, porque esse é o dia que o Senhor fez para nós, o dia das tuas misericórdias renovadas sobre as nossas vidas. Abençoa, Senhor, quem está nos vendo, quem está nos ouvindo, que o Senhor venha derramar toda a sorte de bênçãos espirituais neste lar, nesta vida, nesta família, Senhor. Vem também abençoando, ó Deus, a Igreja Evangélica da Paz, os seus pastores, presbíteros, diáconos, jovens, colaboradores, as servas de Deus, as criancinhas, que o Senhor venha derramar paz nos nossos corações e o entendimento da palavra, porque a tua palavra nos vivifica, a tua palavra nos corrige, a tua palavra nos ensina. Precisamos de ti, Senhor, precisamos das tuas misericórdias, da tua graça, do teu bendito Espírito, para que possamos entender, aprender e praticar a tua palavra, para que sejamos discípulos, discípulas de Jesus, Jesus, o grande mestre. Eu oro em o nome de Jesus. Amém. Vamos ler então Mateus capítulo 5, dos versículos 20 a 26. Diz assim a Sagrada Escritura: Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. 26. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Então, nós estamos vendo aqui no texto que nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós falamos. Nós não podemos chamar o nosso irmão de raca. Raca significa estúpido,
Raca significa tolo. E louco, também não podemos chamar o nosso irmão de louco, porque aqui diz que aí nos resta o quê? O fogo do inferno. Vamos lá. Então, eu gostaria de ler algumas notas aqui de alguns versículos desse texto que nós acabamos de ler. No versículo 20 do capítulo 5 de Mateus, diz assim: Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder as dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Se a vossa justiça, a nota que está na Bíblia Pentecostal, a justiça dos escribas e dos fariseus são exclusivamente exterior. Eles observam muitas regras, oravam, cantavam, jejuavam, liam as escrituras e frequentavam os cultos nas sinagogas. No entanto, substituíam as atitudes interiores corretas pelas aparências externas. Jesus declara aqui que a justiça que Deus requer do crente vai além disso. O coração e o espírito, e não somente os atos externos, devem conformar-se com a vontade de Deus, na fé e no amor. O versículo 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que chamar seu irmão de raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Então aqui a nota diz, se encolerizar, raca, louco. Jesus não se refere à ira justa contra os ímpios e iníquos. Ele condena o ódio vingativo, que deseja de modo injusto a morte de outra pessoa. Raca é um termo de desprezo, que provavelmente significa tolo, estúpido. Chamar alguém de louco com ira e desprezo pode indicar um tipo de atitude de coração conducente ao perigo do fogo do inferno. Vamos estudar mais um aspecto do fruto do Espírito, a bondade. Aí eu te pergunto, seu coração já foi transformado pelo Filho de Deus? Então já foi enxertada em seu interior a semente da benevolência. Vivemos em uma sociedade onde as pessoas acreditam erroneamente que ser bom é ser fraco. Mas tal virtude revela um caráter maduro e forte, leal a Deus e ao próximo. Como discípulos de Jesus, nosso exemplo maior de bondade, precisamos evidenciar nossa afabilidade por intermédio de ações e palavras. Não basta apenas dizer que é bondoso. As pessoas precisam ver esse aspecto do fruto do Espírito em suas palavras e ações em seu dia a dia. Então, você já teve o coração transformado e regenerado pelo Senhor Jesus? Então, não há mais espaço em sua vida para sentimentos e desejos que faziam parte da sua velha natureza. Hoje veremos que os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, falso testemunho e blasfêmias procedem do interior do homem, ou seja, da velha natureza adâmica. Encontramos isso em Mateus 15, nos versículos 18 e 19. Diz assim: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Bondade como fruto do Espírito. Podemos afirmar que a bondade e a benignidade são frutos gêmeos. A palavra grega para bondade é agatósone. E esta palavra pode ser aplicada em relação a Deus
como um ser perfeito e em relação à benevolência de alguém. Vamos ver o texto aqui que refere-se à benevolência de Deus. Marcos 10, 18. E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Próprio Jesus dizendo: só é bom Deus. Quando falamos em benevolência de alguém, Mateus 12, 35. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más, ou seja, do coração. Como um dos aspectos do fruto do Espírito, podemos dizer que a bondade é uma qualidade nobre, gerada por Deus nos corações daqueles que experimentaram o novo nascimento. João 3 diz: Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo significa regeneração. Jesus instruiu Nicodemos acerca do novo nascimento. Quem já experimentou a regeneração em Jesus Cristo é nova criatura e naturalmente inclinada a fazer o bem. Isso está em 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O crente é uma nova criatura, renovada segundo a imagem de Deus, que compartilha da sua glória, que experimenta a renovação do conhecimento e do entendimento e que vive em santidade. Falar um pouco sobre a bondade de Deus. A bondade de Deus, ela é singular. Ele é bom para todos os homens, independentemente de condição destes. Isso está em Salmo 145, versículo 9. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. A bondade de Deus pode ser revelada na sua provisão, pois ele faz com que o sol e a chuva se levante sobre os justos e injustos. Isso está em Mateus 5, 44 e 45. Diz assim a Escritura: Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orais pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Contudo, a maior prova da bondade de Deus está no fato dele ter enviado seu Filho unigênito para morrer por nós, homens pecadores e maus por natureza. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Em geral, costumamos agir bondosamente somente com aqueles que nos tratam com benevolência. Mas o Criador é bom para com todos, e como filhos seus, precisamos seguir o seu exemplo. Vamos ver aqui na Bíblia um homem bondoso e uma mulher bondosa. Na Bíblia encontramos vívidos exemplos de homens bondosos e Jó é um desses homens. Ele não era somente justo e paciente, mas também bondoso para com os outros.
Vamos ler aqui Jó, capítulo 29. Jó, capítulo 29, dos versículos 15 a 17. Diz assim: Eu era o olho do cego e os pés do coxo. Dos necessitados era pai, e as causas de que não tinha conhecimento iniquiria com diligência. E quebrava os queixais dos perversos, e dos seus dentes tirava a presa. Jó era bondoso para com os outros e para com seus filhos, oferecendo a Deus holocaustos por ele. Vamos ler Jó capítulo 1, versículo 5. Jó capítulo 1, versículo 5. Sucedia, pois, que tendo decorrido o torno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Quando ele fala em meus filhos, vou ler a nota que está na Bíblia Pentecostal. Como pai piedoso, Jó tinha muito zelo pelo bem-estar espiritual de seus filhos. Vivia atento à conduta e modo de vida deles, orando a Deus para que os protegesse do mal e que experimentassem da parte de Deus a salvação e suas bênçãos. Jó exemplifica o pai de coração voltado para os filhos, dedicando-lhes tempo e atenção necessários para mantê-los afastados do pecado. E aí vai uma lição de vida para nós. Os pais têm se dedicado aos filhos, mostrando da parte de Deus a salvação e as suas bênçãos, têm protegido seus filhos do mal, têm colocado seus filhos diante da palavra, têm se dedicado um tempo com seus filhos para mantê-lo afastado do pecado? Ficamos com essa meditação. Aí nós vamos falar também de Dorcas. Era uma discípula que usava do ofício de costureira para abençoar os pobres. Nós vamos ler isso no capítulo 9 de Atos, versículos 36 e 39. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. No 39. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Então aqui fala da ressurreição de Dorcas, porque Dorcas era uma mulher costureira e ela fazia muitas roupas para as irmãs. E aí foi chamado Pedro para estar com as irmãs e orar por Dorcas. E Dorcas acabou se ressuscitando. Abriu os olhos, assentou-se, e aí as irmãs ficaram muito felizes. Dorcas, então, era um exemplo bondoso da Bíblia. As suas ações em favor dos necessitados demonstravam a sua bondade e o seu amor e devoção a Deus. Quem ama ao Senhor, ama também o próximo. Mas esse amor precisa ser manifesto em ações. Não basta dizer que amamos. É preciso mostrar esse amor por meio de ações. O que você tem feito para demonstrar a sua bondade pelo próximo? Vamos aprender isso e vamos meditar nisso também para a nossa vida prática. Vamos falar agora o contrário da bondade, que é o homicídio.
Homicídio significa matar o próximo por perversidade. Então, a palavra diz em Êxodo, capítulo 20, verso 13, que é o mesmo de Deuteronômio 5, versículo 17. Não matarás. O sexto mandamento proíbe o homicídio deliberado, intencional e ilícito. Deus ordena a pena de morte para a violação desse mandamento. Gênesis 9:6 diz: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. O Novo Testamento condena não somente o homicídio, mas também o ódio, que leva alguém a desejar a morte de outrem. 1 João 3,15 diz: qualquer que aborrece seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Então vamos. Encontramos em todo o Pentateuco várias advertências a respeito da violência contra a vida. Deus é bom. Por isso ele estabeleceu leis para os homicídios dolosos, ou seja, quando uma pessoa mata outra intencionalmente, e culposos, quando não há a intenção de matar. Jesus, nosso maior exemplo de bondade e amor, reforçou a legislação divina ao ensinar que podemos atentar contra a vida do nosso próximo, até mesmo por palavras. Lemos isso e vamos voltar a ler. Mateus 5, 21 e 22. Diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Mas qualquer que matar será réu de juízo. 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar seu irmão de raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. O apóstolo João também deixa bem claro que quem aborrece ao seu irmão é homicida. Nós lemos, vamos ler de novo, 1 João 3,15. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida. Vós sabeis que nenhum homicida tem permanentemente nele a vida eterna. Que venhamos a amar o próximo, cuidar dele e preservar a sua vida, pois esta é a vontade de Deus para nós. E sobre o aborto, um tema tão polêmico. Aborto, a morte de um inocente e indefeso. Quando falamos em homicídio, estamos também nos referindo ao aborto. Este ato perverso está inserido no sexto mandamento, pois é um atentado contra a vida de um indefeso, além de ser um ato contra Deus, que é o doador da vida. Isso nós lemos em Isaías 45:12. Diz: eu fiz a terra e criei nela o homem, eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos. Dei as minhas ordens. Mateus 10:28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno a alma e o corpo. O aborto, segundo o Código Penal brasileiro, é também um crime. Embora faça parte do Código Penal, alguns erroneamente acreditam que o aborto deve ser uma escolha da mulher. Mas o Criador não permite que nós, seres criados, venhamos a decidir quem deve ou não viver. Deus nos criou, nos conhece e nos ama desde quando o nosso corpo ainda estava sendo formado no ventre de nossas mães. Isso está em Salmo 139, versículo 16.
Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Na Bíblia nós temos, em Gênesis, o primeiro homicídio. Encontramos o triste relato do primeiro homicídio depois da queda. Isso está em Gênesis capítulo 4, dos versículos 8 a 11. Gênesis 4, dos versículos 8 a 11. O primeiro homicídio. Falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no caminho, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Caim matou seu irmão porque deixou seu coração de ser dominado pela inveja e ciúme. O texto bíblico diz que o próprio Deus amaldiçoou Caim numa forma de punição pelo seu ato. Gênesis 4, versículo 15. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. Homem algum pode zombar de Deus, porque todo pecado tem a sua recompensa. Gênesis capítulo 6, versículo 7. E disse o Senhor: destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver ter feito. Vamos continuar falando da bondade. Servindo ao outro com amor. Jesus deve ser o nosso exemplo de serviço e amor. Ele declarou que não veio ao mundo para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por nós. Mateus 20, 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Vivemos em um mundo egoísta, onde as pessoas só querem ser servidas. Por isso precisamos, como sal e luz desse mundo, mostrar-lhes o nosso serviço e compaixão. Mateus 5, 13 e 14 diz: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, como que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para o lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Paulo exortou os crentes da Galácia para que levassem as cargas um dos outros. Gálatas 6,2 diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Para realizarmos tal ato, precisamos amar, pois levar a carga do outro significa ajudar o irmão que está enfermo, enfrentando tribulação ou enfrentando necessidade financeira. Você tem ajudado seus irmãos a carregar suas cargas? Ou você tem acrescentado mais peso a elas? Ajudando o ferido. Vivemos dias difíceis, nos quais o egoísmo tem imperado a nossa sociedade. 2 Timóteo 3:1 diz: sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Precisamos demonstrar ao mundo o amor de Deus.
mediante as nossas ações, enquanto ainda temos tempo, pois sabemos que em breve Jesus virá. Que não venhamos agir como o sacerdote e o levita da parábola do bom samaritano, mas que sejamos como aqueles que acolhe e ajuda o ferido. Essa parábola do bom samaritano encontra-se em Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler. Lucas, capítulo 10, dos versículos 25 a 37. Diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, fazei isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhes as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei, quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele lhe disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Muito linda essa parábola do samaritano. Ajudando os irmãos. Paulo ensinou aos Gálatas a fazerem o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Gálatas 6,10 fala: Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Quantos irmãos em nossas igrejas estão carecendo de uma ajuda financeira, de uma oração e de uma palavra de consolo? Mas às vezes nos tornamos indiferentes à dor do outro, nos esquecemos de ajudar aqueles que estão perto de nós. Não espere que seu irmão peça a sua ajuda, se você sabe que ele está enfrentando alguma dificuldade e pode ajudá-lo, ajude-o. Também não espere receber recompensa. Faça por amor e bondade. A recompensa virá do Senhor, quando então receberemos os nossos galardões. Falando um pouquinho mais da história do bom samaritano, essa história ensina ao doutor da lei que o seu próximo é qualquer um que ele encontrar que tenha uma necessidade. Jesus encerra a história com a pergunta: Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? O doutor da lei sabe a resposta, mas ele não pode deixar de falar a menosprezada palavra samaritano e ainda querer escolher seu próximo. Por isso, ele só se refere a ele como o que usou de misericórdia para com ele. Isso está no versículo 37. A resposta do doutor da lei está correta, porque o samaritano é aquele que agiu com o próximo, mostrando compaixão
ele se alinhou com o amor de Deus e ao próximo. Ao contrário do sacerdote ou do levita, ele se submeteu ao mandamento de amor que resume toda a lei. Semelhantemente, Jesus quer que o doutor da lei responda a Deus e ao próximo de maneira própria de criança. Ele lhe fala: vai e faz da mesma maneira. O doutor da lei também pode cumprir a ordem de amar a Deus e ao próximo, satisfazendo as necessidades dos outros a despeito de raça, cor ou sexo. Concluindo, que nós possamos demonstrar ao mundo e aos nossos irmãos a bondade de Deus, que um dia foi derramada em nossos corações. Que jamais venhamos aceitar qualquer forma de homicídio, pois somos novas criaturas e sabemos que Deus abomina tal prática. Glória a Deus por esta palavra. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada pelo estudo da palavra bondade, a definição de bondade que é gerada pelo próprio Deus nos corações daqueles que experimentaram o novo nascimento. Senhor, que a tua provisão hoje seja revelada a cada um de nós, que venhamos ter a compaixão do Senhor por aqueles que têm uma necessidade, seja de oração, seja de uma palavra, seja de um sorriso, seja de um abraço, seja de uma ajuda financeira, que possamos com o Senhor alinharmos as bondades do Senhor para com os nossos próximos, Senhor. Que nós venhamos ser sal e luz nesse mundo tenebroso, que nós nunca venhamos a concordar, compartilhar e com o homicídio, Senhor, com o aborto. Meu Deus, que o Senhor possa, nesse mundo tenebroso que vivemos, Senhor, nos dar a direção do Teu Espírito, que nós possamos vigiarmos nossas palavras, porque aprendemos que com as nossas palavras podemos também matar o irmão. Que nós nunca falamos raca, que nunca venhamos a falar louco para os nossos irmãos, porque isso não é agradável aos seus ouvidos, meu Deus. Eu te agradeço pelo dia de hoje, pelas suas bênçãos derramadas, pelo dia que o Senhor já nos fez, pelas misericórdias que foram renovadas. Eu te agradeço e oro em o nome de Jesus. Fique com Deus e um bom dia.